Você já parou para observar como o tempo parece agir de formas completamente opostas em homens diferentes, onde alguns simplesmente se apagam e perdem o brilho no olhar, enquanto outros se tornam verdadeiras forças da natureza? Centros de gravidade que atraem respeito e desejo sem precisar dizer uma única palavra? Eu atendo diariamente no meu consultório homens que chegam destruídos por uma mentira que a sociedade contou. A de que seu valor está apenas na juventude, na testosterona pulsante dos 20 anos ou no vigor físico passageiro. Mas a medicina e a filosofia milenar nos mostram que o verdadeiro poder masculino é destilado como um vinho raro, tornando-se mais complexo, potente e embriagador com o passar das décadas se você souber cultivar os fundamentos certos. Antes de mergulharmos nos 8 hábitos estoicos que vão transformar você em um homem irremediavelmente magnético e saudável, eu tenho um convite especial para quem deseja dar um passo além na performance e longevidade. Agora temos a nossa área de membros exclusiva aqui no canal, um espaço onde entrego orientações clínicas mais profundas e um contato direto para que possamos atingir seus objetivos de saúde juntos. Então clique no botão abaixo e faça parte dessa elite que não aceita o declínio. E se você sente que este vídeo é o sinal que você precisava para mudar sua autoimagem diante do espelho, inscreva-se agora mesmo para nos ajudar a bater a meta de 5.000 inscritos, garantindo que você não perca nenhuma das nossas atualizações que salvam vidas e moldam caracteres fortes. E aproveite para escrever aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, pois quero entender o perfil dos meus pacientes digitais e te dar uma saudação personalizada. Respire fundo agora. Esqueça as notificações e as distrações externas, porque o que eu vou te revelar não é uma listinha qualquer de sedução barata, mas sim uma armaria para a sua alma que começa pela maestria do mutismo, entendendo que em um mundo onde todos gritam desesperados por atenção, o homem que escolhe conscientemente o silêncio demonstra um controle absoluto e uma autarquia que faz com que cada uma de suas palavras, quando finalmente proferidas, cortem o ruído como um bisturi preciso, revelando uma segurança que não depende da aprovação de ninguém para existir. Imagine-se em uma reunião ou em um encontro social onde todos estão ansiosos, interrompendo uns aos outros e tentando provar intelecto através de monólogos exaustivos, enquanto você permanece em um canto, apenas observando e absorvendo a energia do ambiente, com um silêncio ativo que não é passividade, mas sim uma coleta estratégica de dados que te permite entender as intenções reais por trás das máscaras sociais. Quando você decide falar menos, sua voz deixa de ser um ruído de fundo e se torna um acontecimento esperado, criando um vácuo de curiosidade onde as pessoas, especialmente as mulheres, projetam respeito e intriga, sentindo que o seu mundo interior é tão sólido que não precisa ser validado por curtidas ou aplausos momentâneos. Essa força reside na dicotomia do controle, o pilar central do estoicismo que eu aplico na minha prática clínica para reduzir o cortisol e a ansiedade dos meus pacientes. A desatenação calculada, que é a arte sublime de escolher quais batalhas merecem sua energia emocional e quais são apenas barulho de estrada, como aquele motorista mal educado ou uma crítica vazia na internet. O homem imaturo é um prisioneiro de suas reações, deixando que um não ou um imprevisto aniquile sua paz, enquanto o homem que eu quero que você se torne é um anca firme em meio à tempestade, alguém que sorri diante da adversidade e comunica através da sua calma imperturbável que sua autoestima é inabalável e independente de circunstâncias externas. Quero que você faça um exercício mental agora. Coloque-se na situação de ser rejeitado ou ignorado, e em vez de reagir com agressividade ou tristeza, simplesmente sinta a liberdade de não entregar seu poder nas mãos de outra pessoa, demonstrando que você controla sua mente e sua resposta, o que é, sem dúvida, a cúmbre da autoconfiança masculina que poucos conseguem atingir. A terceira fundação que precisamos erguer é a forja do seu corpo como um santuário de disciplina, e não apenas um veículo para prazeres imediatos, pois o homem comum hoje é bombardeado pela conveniência do sofá e da comida processada, fugindo da dor e do suor, como se a felicidade fosse a ausência total de esforço, o que acaba gerando corpos inflamados e mentes frágeis que o traem conforme a idade avança. O homem que busca a excelência vê na atividade física um ascese voluntário, uma prova diária de que sua vontade é soberana sobre sua preguiça.
transformando o treino de força e a caminhada matutina em rituais de caráter que irradiam uma vitalidade juvenil, mesmo aos 40 ou 50 anos, fazendo com que sua presença física grite mais alto que qualquer discurso sobre sucesso. Essa disciplina corporal é o primeiro passo para a autarquia emocional, a capacidade de ser sua própria fonte de validação e propósito, parando de ser um mendigo emocional que precisa de elogios constantes para se sentir homem, e passando a ser alguém que desfruta da companhia dos outros por escolha, não por carência. Quando você se torna autossuficiente, você para de procurar alguém que te complete e passa a buscar alguém para compartilhar sua vida que já é plena, removendo uma pressão enorme das suas relações e criando uma polaridade magnética onde as pessoas se sentem atraídas pelo seu mundo interior estável e pacífico. Pense naqueles segundos antes de você ceder a um impulso ou a uma reclamação, e escolha o caminho da aceitação radical do passado, parando de carregar seus fracassos como bolas de ferro e integrando suas cicatrizes como medalhas de batalhas vencidas, o que te liberta da amargura tóxica e te transforma no herói da sua própria narrativa, capaz de olhar para um divórcio ou uma falência, com a sabedoria de quem aprendeu a lição e deixou de lutar uma guerra que já terminou para focar inteiramente na construção do amanhã. Seguindo essa trilha de reconstrução da sua masculinidade, chegamos ao sexto alicerce, que é a busca implacável pela verdade, um hábito que separa o homem comum, cujo ego está fundido às suas opiniões, do homem maduro e estoico, que possui a coragem de ser intelectualmente honesto. O homem médio teme estar errado e levanta muralhas intransponíveis para defender posturas apenas para ganhar discussões vazias. Mas você deve transformar sua mente em uma cidade sem muros, aberta a novas evidências e disposta a desconstruir o que acreditava saber em prol do conhecimento real. Imagine o impacto magnético de estar em uma conversa acalorada e, em vez de reagir emocionalmente, você fazer perguntas, buscar entender os fatos e, ao final, ter a segurança de dizer: "Você tem razão, eu não tinha visto por essa perspectiva. Obrigado pela lição." Esse ato de humildade intelectual não é sinal de fraqueza, mas sim de uma confiança tão profunda que você não precisa ter a razão o tempo todo para se sentir válido, ganhando um respeito que é infinitamente mais valioso do que qualquer debate vencido no grito. Como médica, vejo que essa flexibilidade mental reduz drasticamente o estresse crônico, pois você para de carregar o fardo de ser o dono da verdade e passa a ser um eterno aprendiz, uma característica que brilha nos olhos de quem alcançou a verdadeira sabedoria. E por falar em evolução constante, se você está sentindo que este conteúdo está desbloqueando chaves na sua mente, não esqueça que na nossa área de membros temos protocolos exclusivos para otimizar sua clareza mental e foco, ferramentas fundamentais para quem deseja liderar com essa serenidade que estou descrevendo. Então considere se tornar um apoiador oficial da nossa comunidade. Avançamos agora para o sétimo hábito, o valor do serviço desinteressado, que é onde o seu poder deixa de ser algo voltado apenas para o seu eu e se torna uma fonte de bem para o mundo ao seu redor. Enquanto o homem comum está consumido pela mentalidade de "o que eu ganho com isso?", focando apenas em acumular dinheiro, status e prazer, o homem que destilou sua sabedoria entende que seu valor real reside no que ele doa e no propósito que ele serve. A generosidade desinteressada, aquela que não busca reconhecimento nem postagens em redes sociais, é uma das forças mais magnéticas que existem, pois revela um caráter tão cheio de propósito que possui um excedente de bondade para compartilhar sem esperar nada em troca. Quando você é o primeiro a oferecer ajuda a um vizinho ou a ouvir um amigo sem julgamentos, você se reafirma como uma rocha para os demais, uma figura de liderança natural que as pessoas desejam ter por perto, não pelo que você tem, mas por quem você é. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro e que servir à humanidade é a manifestação mais alta dessa virtude, algo que você faz por ser parte da sua natureza, não por obrigação. Respire fundo e perceba como essa mudança de foco, do receber para o oferecer, remove a fragilidade da dependência de recompensas externas e te coloca em um lugar de poder inabalável, onde sua satisfação vem da sua própria conduta ética. Finalmente, chegamos ao oitavo hábito, o cimento que sustenta todos os outros e que chamo de
a bússola de um destino próprio, pois sem uma direção clara, até o homem mais charmoso e rico é fundamentalmente oco e está à deriva. Ter um propósito, uma missão que seja maior do que você mesmo, seja construir um legado, dominar uma arte ou criar filhos excepcionais, é o que dá o contexto necessário para todos os sacrifícios que discutimos até aqui. É por causa dessa missão que você pratica o silêncio, a desatenação calculada e a disciplina física. Sua validação não vem do aplauso alheio, mas da consciência de que você está avançando 1 centímetro por dia em direção à sua estrela polar. Um homem com destino. Próprio é a definição do irresistível, pois sua paixão é contagiosa e seus olhos brilham com uma energia que faz as pessoas quererem fazer parte da sua jornada. Em um relacionamento, isso é o ancla definitiva. Uma mulher não quer ser o centro do universo de um homem, pois isso gera uma pressão insuportável. Ela quer ser a copiloto de alguém que já está pilotando um coete rumo às estrelas, unindo-se a uma aventura que já tem significado próprio. Não busque a felicidade no exterior, mas torne-se o arquiteto da sua própria fortaleza de espírito, reforçando-a tijolo por tijolo com esses hábitos, até que nenhuma tempestade possa perturbar a paz que reina dentro de você. Se esta chama acendeu algo no seu interior, inscreva-se e ative as notificações, pois este canal é a sua armaria para a alma, e dê o seu like para que este fogo alcance mais homens prontos para reclamar seu verdadeiro poder. A maestria de um destino próprio, este 8º hábito que mencionamos, é o que impede que você se torne um homem oco, daqueles que, apesar de possuírem recursos financeiros ou boa aparência, sentem um vazio existencial por não terem um porquê que os impulsione para fora da cama todas as manhãs. Quando você não tem uma missão clara, suas relações amorosas acabam se tornando o seu único propósito, o que gera um comportamento de carência e desespero que sufoca qualquer parceira, pois ninguém quer carregar a responsabilidade de ser o centro do universo de outra pessoa. O homem que eu acompanho e oriento busca ser o piloto de seu próprio foguete rumo às estrelas, convidando as pessoas a participarem de uma jornada que já possui significado e direção, em vez de esperar que alguém traga esse sentido para ele. Esse propósito funciona como uma estrela polar que dá moldura a todos os outros sacrifícios. É a razão real pela qual você pratica o silêncio para ouvir melhor o caminho, a fonte da sua autarquia emocional e o que te permite aceitar cada cicatriz do passado como um degrau necessário para a construção do seu legado. Lembre-se do exemplo de Marco Aurélio, que não acordava preocupado em ser popular ou agradar o Senado, mas sim focado em cumprir seu dever e servir ao seu povo, tratando todo o resto como secundário diante da sua missão maior. Se você sente que essa chama de propósito está começando a arder agora, não deixe esse fogo se apagar, pois este é apenas o começo da forja das melhores armas para a sua alma, aqui na nossa armaria. E eu quero que você dedique os próximos minutos a escrever, mesmo que seja em uma única frase, qual é o legado que você deseja deixar para o mundo. Ao olharmos para a trajetória de um homem que se torna verdadeiramente irresistível, percebemos que a aceitação radical do passado é o que o liberta para viver essa missão sem o peso de correntes invisíveis que a maioria carrega. Muitos homens vivem assombrados por fantasmas de negócios que falharam ou relacionamentos que terminaram mal, arrastando esses fracassos como bolas de ferro que impedem qualquer caminhada leve em direção ao futuro. O homem estoico, no entanto, pratica o amor fati, integrando cada erro e cada dor como parte fundamental do homem resiliente que ele é hoje, exibindo suas cicatrizes não com vergonha, mas como medalhas de batalhas que ele teve a coragem de lutar e a força para sobreviver. Essa postura tem um efeito magnético imediato, pois remove a energia tóxica da amargura e do vitimismo, transformando você em um narrador poderoso da sua própria história, alguém que pegou o lodo das dificuldades e o transformou em tijolos sólidos para sua fortaleza espiritual. Imagine a diferença abismal entre o homem que reclama de uma ex-parceira com rancor e aquele que, com serenidade, reconhece o aprendizado daquela etapa e deseja o bem, demonstrando que ele cresceu e não é mais um menino preso em um corpo de adulto. É essa maturidade clínica e emocional que eu busco despertar em você, para que sua energia não seja desperdiçada no ontem, mas investida inteiramente na construção de um amanhã onde você é o arquiteto soberano da sua própria paz. Para sustentar toda essa estrutura mental,
é imprescindível voltarmos a atenção para a forja do corpo como um santuário, pois não existe mente estoica que resista por muito tempo a um veículo negligenciado e intoxicado pelo sedentarismo. A sociedade moderna nos vende a mentira de que a felicidade reside na ausência de esforço físico e no consumo de prazeres imediatos. Mas o homem que deseja ser um baluarte sabe que dominar os próprios impulsos básicos e buscar o desconforto voluntário é o que destila a verdadeira força. Negar a si mesmo pequenas comodidades, como optar pelas escadas ou encarar um treino intenso sob fadiga, não é masoquismo, mas sim um treinamento de caráter que prova que sua vontade é mais forte que sua preguiça e que você é o mestre da sua própria saúde. No meu convívio profissional, percebo que homens que mantêm essa autodisciplina física irradiam uma vitalidade juvenil e uma confiança que não precisa ser dita, pois seu próprio corpo é a prova viva de seu compromisso com a excelência. Como bem escreveu Sêneca, a adversidade é a ocasião para o homem mostrar seu caráter, e não há adversidade mais transformadora do que aquela que você impõe a si mesmo para fortalecer sua fortaleza física e mental todos os dias. Por isso, antes de continuarmos para a reta final deste roteiro de transformação, convido você que busca essa alta performance a conhecer as vantagens de ser um membro do canal, onde discutimos estratégias ainda mais específicas para manter essa vitalidade e foco em níveis superiores, garantindo que sua fundação seja inabalável diante de qualquer tempestade. A autarquia emocional que mencionamos anteriormente é, na verdade, a quebra definitiva das correntes que mantém o homem comum em um estado de dependência perpétua, agindo como um mendigo que implora por migalhas de atenção e validação externa para se sentir minimamente bem. Eu vejo constantemente homens que permitem que seu humor e sua felicidade sejam ditados por uma mensagem não respondida ou pelo número de curtidas em uma foto, entregando o controle remoto da sua paz interior para as mãos de terceiros, o que é um erro estratégico fatal para quem deseja construir um legado sólido. O homem que cultiva a autossuficiência emocional não se torna um lobo solitário, amargurado que rejeita o mundo, mas sim alguém que se conecta com as pessoas a partir de um lugar de plenitude, e não de necessidade, o que transforma radicalmente a dinâmica de qualquer relacionamento saudável. Quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, imerso em seus pensamentos, ou em um hobby que te desafia, você comunica ao mundo que sua identidade não está à venda e que seu valor não reside na aprovação alheia, criando uma liberdade real onde o outro não sente a pressão de ter que te fazer feliz, mas sim o desejo genuíno de estar ao seu lado. Essa postura de quem não se desmorona, diante de uma ruptura ou de uma crítica, é o que os estoicos chamavam de fortaleza, pois o homem que sofre antes do necessário acaba sofrendo muito mais do que a realidade exige, enquanto você, ao focar na sua autarquia, lida apenas com os fatos quando eles se apresentam. Para que essa fortaleza seja realmente inabalável, você precisa aplicar a desatenação calculada de forma cirúrgica no seu dia a dia, entendendo que a maior parte das coisas que roubam sua energia emocional são apenas ruídos de fundo que não merecem um segundo do seu foco. O homem reativo, que se enfurece no trânsito ou se sente aniquilado por um comentário negativo em redes sociais, está, na verdade, entregando seu poder pessoal a desconhecidos e permitindo que circunstâncias externas governem seu estado interior. Praticar a dicotomia do controle significa ter a lucidez de separar o que você pode mudar do que é imutável, investindo sua força apenas na sua própria mente e nas suas ações, o que te confere uma serenidade que muitos consideram quase sobre-humana em tempos de caos. Imagine o contraste de um homem que recebe um não e, em vez de se sentir humilhado ou reagir com agressividade, simplesmente assente com um sorriso, deseja um bom dia e segue com sua missão, demonstrando uma autoconfiança que o torna instantaneamente respeitado e magnético. Marco Aurélio já nos ensinava que temos poder sobre nossa mente, não sobre os acontecimentos, e ao interiorizar essa verdade, você deixa de ser uma pluma à mercê do vento para se tornar um porto seguro para si mesmo e para todos que estão sob sua liderança. Ao chegarmos ao hábito de ser intelectualmente honesto e buscar a verdade acima do desejo de ter razão, tocamos em um ponto de maturidade que poucos homens atingem, pois o ego é uma armadilha que nos faz defender opiniões obsoletas como se fossem nossa própria vida.
O homem que se torna um baluarte de respeito é aquele que não teme admitir a própria ignorância e que vê em cada conversa uma oportunidade de aprendizado, tratando sua mente como uma cidade aberta à nova evidência, e não como uma fortaleza sitiada pelo orgulho. Essa disposição para ser corrigido e para mudar de perspectiva diante de fatos novos é uma demonstração de segurança tão profunda que desarma qualquer adversário, pois mostra que seu valor não depende de estar sempre certo, mas sim do seu compromisso inabalável com o crescimento constante. É essa humildade estratégica que constrói pontes e gera uma autoridade natural, pois as pessoas confiam mais em quem busca a verdade do que em quem busca a vitória a qualquer custo em debates vazios. E como estamos falando de construção de caráter e busca por excelência, quero reforçar que nossa área de membros é o lugar onde aprofundamos esses pilares com um acompanhamento clínico e estratégico para quem não aceita ser menos do que a sua melhor versão, garantindo que você tenha as ferramentas certas para essa jornada de transformação que estamos trilhando juntos. O valor do serviço desinteressado é o que transborda a sua taça de autossuficiência para o mundo, transformando a sua existência em algo que não é apenas sobre o que você acumula, mas sobre o impacto positivo que você gera na vida dos outros sem pedir nada em troca. O homem médio vive consumido pelo eu, focando em mais dinheiro, mais prazer e mais status, o que o torna fundamentalmente frágil e dependente de recompensas externas que podem sumir a qualquer momento. Quando você escolhe servir, seja ajudando um vizinho, ouvindo um amigo em crise, ou fortalecendo sua comunidade sem buscar holofotes, você reafirma para si mesmo que é uma fonte de bem e que seu tempo e energia não estão à venda. Essa generosidade silenciosa é magnética porque revela um caráter tão pleno e seguro que possui um excedente de bondade, criando uma autoridade natural que faz com que as pessoas queiram estar sob a sua proteção e liderança. Os estoicos sabiam que a virtude é o único bem verdadeiro, e ao agir com essa nobreza, você deixa de ser um receptor passivo da vida para se tornar um arquiteto ativo de um ambiente mais resiliente e humano. Chegamos agora ao 8º hábito, o cimento que une o silêncio, a disciplina, a autarquia e o serviço em uma força imparável. A bússola de um destino próprio, pois sem um porquê que o impulsione, o homem é como um barco luxuoso, porém à deriva no oceano. Ter uma missão que seja maior que você, seja dominar um ofício, construir um negócio ou deixar um legado, mas intelectual, é o que dá o contexto necessário para cada renúncia e cada gota de suor despejada no seu santuário físico. É esse propósito que impede que você se torne dependente de relacionamentos ou de cargos profissionais para se sentir completo, pois sua validação vem do avanço na sua missão pessoal e não do aplauso alheio. Um homem com destino próprio é a definição do irresistível, porque sua paixão é contagiante e sua presença emana uma segurança de quem sabe exatamente para onde está indo, convidando os outros a serem copilotos de uma aventura que já tem significado. Ao focar na sua estrela polar, você aceita o passado como treinamento e usa o silêncio para ouvir melhor o caminho, transformando-se em uma força da natureza que nenhuma tempestade externa pode desviar da rota traçada pela sua própria vontade. A aceitação radical de tudo o que te aconteceu, o famoso amor fati, é a alquimia superior que transforma o lodo do seu passado nos tijolos da sua fortaleza espiritual, permitindo que você caminhe com leveza enquanto os outros se arrastam sob o peso do ressentimento. Suas cicatrizes, sejam elas de um divórcio doloroso ou de um fracasso financeiro, não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra que comprovam a sua capacidade de sobreviver e evoluir através da dor. O homem que perdoa a si mesmo e integra sua história sem amargura irradia uma paz e uma clareza que são incrivelmente atraentes, pois ele não é mais uma vítima das circunstâncias, mas o herói, soberano de sua própria narrativa. Ao deixar de lutar guerras que já terminaram no passado, você libera uma quantidade imensa de energia vital para investir no presente, construindo uma autoimagem diante do espelho que é baseada na superação e não na lamentação. Entenda que cada passo, mesmo os equivocados, te trouxe até aqui para que você pudesse despertar esse poder sossegado e essa força de gravidade que apenas a maturidade estoica pode proporcionar a um homem que decidiu finalmente ser o mestre do seu destino.
Para encerrar esta jornada de transformação, lembre-se de que o verdadeiro poder masculino não se desvanece com os anos. Ele se destila e se torna mais potente para aquele que se recusa a apenas envelhecer e escolhe, em vez disso, construir um legado eterno. Não busque a felicidade ou a validação no mundo exterior, mas torne-se o arquiteto da sua própria paz interior, reforçando cada muro do seu espírito com os hábitos do silêncio, da disciplina e do propósito inabalável. Se esta mensagem acendeu uma chama em você, entenda que este é apenas o começo da nossa forja aqui na Armaria da Alma, e convido você a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das ferramentas clínicas e filosóficas que compartilhamos para salvar sua saúde e fortalecer seu caráter. Deixe seu like para que esse fogo chegue a mais homens que estão prontos para reclamar seu poder. E não esqueça de comentar o que mudou na sua percepção após esses minutos de imersão profunda na sabedoria dos grandes mestres. Siga firme na sua missão, mantenha seu corpo como um santuário e sua mente como uma bússola, pois o mundo precisa de homens que sejam baluartes de serenidade e força em meio ao caos.